Atenção! Darei início agora à leitura dos capítulos do presente livro. E vou estar anunciando a ordem decrescente da numeração dos capítulos. Mais ou menos assim, eu vou chamar de capítulo 7, Sede por Quebrar Regras, mas esse corresponde ao primeiro capítulo do livro. E o último capítulo, antes das considerações finais, eu vou chamar de capítulo 1. Tudo bem? Não tem nada demais além de querer quebrar as regras dos padrões, como uma forma prática de chamar a sua atenção de que a gente é livre para quebrar todas as regras daquilo que nos possa trazer liberdade e felicidade. Tudo bem? Essa é a necessidade da alma e você vai aprender no capítulo que a gente vai iniciar a leitura agora. Então, começando, capítulo 7, Sede por Quebrar Regras. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. E nele está a imagem de alguns aspectos da nossa face. Sobrancelhas pretas, 2 olhos, um desenhado na cor azul, o olho à direita, à esquerda o olho rosa, ao centro, internamente dos olhos, na cor marrom, representando a íris, o perfil do nariz em marrom e a boca, em posição de sorriso, vermelha. Leitura da letra da música. Você é tudo e muito mais, tudo e muito mais. O que sou capaz é muito pouco, eu sei. Você faz tudo muito bem, não se compara a ninguém. Então faça de mim o seu bem me quer. Faça de nós tudo o que quiser. Você faz tudo muito bem, não se compara a ninguém. Porque anos atrás você tocou meu coração e me amou, mas aprendi. Tudo na vida tem o seu princípio e fim. E se ainda assim você quiser, eu vou estar onde estiver, onde estiver. A felicidade é uma janela aberta, à espera de alguém que esteja afim. Música Você é Tudo, de Jamil e Uma Noites. Desde a infância, observava os acontecimentos e os sistemas de escolhas do senso comum ao meu redor. E em meu interior, dizia para mim mesma, abre aspas, não é porque todos estão indo para o mesmo lugar, que só existe essa opção, ou essa é a única opção certa. Deve existir outras oportunidades, opções do outro lado, no caminho sentido oposto, ou seja, na contramão do senso comum, só que ninguém foi até lá, ver o que existe. Fecha aspas. Foi dessa forma que comecei a não seguir os valores e padrões anunciados como, entre aspas, normal. Todo mundo faz assim, ou esses são os valores e padrões da sociedade, está na moda. Desde pequena, aprendi que precisava, entre aspas, quebrar regras, mas confesso que não fazia ideia das motivações internas que me levavam para este caminho. Hoje, necessito quebrar regras para viver em plenitude interior e realização pessoal, humano e espiritual. Uma ótima sugestão de filme para exemplificar bem o que estou compartilhando aqui agora é o filme Fernão Capelo Gaivota. Calma, daqui a pouco compartilharei as reais motivações internas para essa necessidade de quebrar regras. Outras sugestões de filmes encontra-se disponível no anexo 3 com o título Filmes Integrados
e no site. Você tem necessidade de explorar caminhos desconhecidos? Sente felicidade sempre que consegue viver sua verdade, materializando algo novo que sai dos padrões convencionais? Percebe que enxerga a vida, os valores e sua forma de criatividade diferente do senso comum? Sua sede por quebrar regras tem como finalidade compartilhar valores, conceitos com sentido e propósitos elevados, que possuem conteúdos reais, vivenciais, que trazem informações para contribuir com a evolução da humanidade em seus aspectos humano e espiritual? Se suas respostas foram, entre aspas, sim, para a maioria dos questionamentos anteriores, então saiba que o convite deste livro é para você. Procuro seres como você para contribuir na construção de um novo mundo que vibre numa nova frequência energética, para compartilharmos através da energia criativa, seja em qualquer segmento de materialização, a, entre aspas, criatividade em ação na energia quântica como fruto do empreendedorismo da alma, fecha aspas, para manifestar os frutos energéticos de amor incondicional, felicidade, paz, saúde perfeita, harmonia, alegria, bom humor, serenidade, criatividade, inovação, prosperidade, realização humano-espiritual, com a fusão e integração dos dons de alma, entre parênteses, espirituais, aos dons, entre parênteses, habilidades humanas. E assim viver, entre aspas, o oceano azul da alma. Quem nós somos? Seres humanos ou seres espirituais? Como funcionamos? O que viemos fazer aqui e agora, nessa existência terrena? Dons de alma, isso existe? Se existe dons de alma, qual é o meu? Você, em algum momento, já fez essas perguntas a você mesmo? Já investiu seu tempo, dedicação e até mesmo com investimento financeiro em busca destas respostas, seja com terapeutas, cursos de autoconhecimento, livros, períodos de quietude e silêncio? Se você já fez essas perguntas a si mesmo e vem realizando diferentes formas de investimento neste sentido, saiba que você é um, entre aspas, empreendedor da alma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao grupo de, entre aspas, loucos conscientes, onde cada um tem sua vibe de, entre aspas, loucura, mas que, acima de tudo, todos se respeitam e aceitam uns aos outros por reconhecermos que essa é a nossa natureza de ser espiritual, vivendo uma experiência terrena. Somos um. Vamos para alguns aprendizados pessoais em minha experiência no, entre aspas, empreendedorismo da alma, ao encontrar minhas motivações internas para a, entre aspas, sede de quebrar regras. Desde a infância, sempre tive experiências espontâneas de intuição e sono consciente. Abre parênteses, experiências conscientes no plano espiritual durante o sono profundo ou experiências fora do corpo, fecha parênteses. Só que nunca soube porque tinha essas experiências e qual a sua função prática no meu dia a dia. No meu interior, dizia para mim mesma que Deus falava comigo, pois sempre foram muito reais minhas experiências
de intuição e sono consciente. Porém não falava para ninguém, com medo de me acharem louca, pois nunca escutei, ao meu redor, ninguém dizer que Deus falava com elas. Sendo assim, sempre guardei minhas experiências comigo. Foi somente após iniciar minha jornada de autoconhecimento, em cursos vivenciais pelo Brasil, que aprendi que não era a única, entre aspas, louca sozinha no mundo que tinha essas experiências. Tinham mais, entre aspas, loucos espalhados pelo mundo. Só que cada um tem suas formas específicas de reconhecer e nomear essas experiências. O fato é que todos falavam a mesma coisa, com nomes diferentes. Nossa! Como foi bom saber que não era a única, entre aspas, louca no mundo. Com o investimento no, entre aspas, empreendedorismo da alma, encontrei as respostas que tanto busquei. Sou um ser espiritual, vivendo uma experiência terrena. Estou na Terra para ser absolutamente feliz e cumprir minha missão humano-espiritual ao viver no centro da vontade de Deus, compartilhando minha verdade de sombra e luz, através dos meus dons de alma, integrados aos meus dons, habilidades humanas. Aprendi que somos energia, que somos todos iguais em nossa fisiologia, funcionamento humano e espiritual, entre parênteses, corpos energéticos. E que somos todos um, ao vibrar em nossa verdade interior, na energia de prazer espiritual, na integração do nosso ser, nos corpos físico, emocional, mental e espiritual, vivenciando assim a unicidade com Deus, cosmo, universo. O pulo do gato, entre aspas, ou o pulo da gata, entre aspas, o meu, entre aspas, oceano azul da alma, nesta jornada, foi aprender que não nos comunicamos com palavras, que comunicação é energia. Os detalhes de toda essa jornada pessoal em busca da verdade do meu ser e minhas respostas internas, você encontrará em detalhes no livro, abre aspas, Comunique-se na energia do prazer e venha viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente. Uma jornada de autoconhecimento, autotransformação e autocura na integração do ser, guiado pela comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer. Fecha aspas. Segue o fluxograma do mapeamento do funcionamento da, entre aspas, comunicação silenciosa e sem palavras, que ocorre energeticamente em nosso dia a dia e que não temos consciência da sua existência e seu funcionamento em nossa, entre aspas, comunicação diária. Descrição da imagem gráfica do fluxograma. Visualize um slide na posição horizontal com o título Teoria Científica, em azul, e Comunicação é Energia, em rosa. Abaixo, uma seta de evolução cronológica, que tem início com a evolução da jornada de Karina em 2012, com a publicação do livro 1 em 2016, a construção do site em 2017, a criação do aplicativo no mestrado da Milane e o livro 2 em 2018. Essa é a evolução da teoria de que comunicação ocorre de forma silenciosa e sem palavras.
A teoria da comunicação integrada do ser se baseia na inteligência espiritual. E ela acredita, defende e afirma que existem duas frequências de comunicação silenciosa, que são a de sofrimento ou de prazer, e que ocorre em 3 diferentes níveis de relação: eu outro e eu universo. Nas trocas de conexão eu outro e eu universo, existe a possibilidade de doar, receber e tirar o melhor ou o pior do outro. A proposta da comunicação integrada do ser é realizar uma jornada consciente de integração humano-espiritual na energia do prazer, nas relações eu outro e eu universo, para que assim possamos doar, receber e tirar o melhor um do outro. Na imagem desse fluxograma, existe a mandala da comunicação integrada do ser, que tem como slogan impactando almas para transformar vidas. O slogan está em azul e o nome Comunicação Integrada do Ser em rosa. Eles estão abaixo da imagem de uma flor que tem as pétalas intercaladas em amarelo e branco. E a cada lateral desta flor, uma folha verde. Abaixo desta logomarca da comunicação integrada do ser, existe a mandala da comunicação integrada do ser, de integração humana-espiritual, que é um coração vermelho com fundo branco, onde na porção superior à direita existe uma lua prata e na porção superior à esquerda o sol amarelo. Abaixo, ao centro, o símbolo do infinito, o 8 deitado em lilás, e saindo dele olhos, rosa com a íris amarela. Abaixo, do lado direito, existe uma mandala que representa a integração das inteligências física, emocional, mental e espiritual, representando a unicidade com Deus, que é a mandala do processo Hoffman da quadrinidade. Do outro lado, existe a mandala do Eneagrama, que representa as 9 virtudes de Deus ao viver a unicidade com Ele. E na porção inferior ao centro, existe o ser nos corpos energéticos, nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás. E estas mesmas cores saem do coração como energia ao redor dele na parte externa, intercalada entre si, seguindo essa sequência por todo o redor do coração. A proposta da comunicação integrada do ser é realizar uma jornada de integração humano-espiritual através da comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer espiritual, proporcionando assim experiências de autoconhecimento, autotransformação e autocura por meio da metodologia vivencial no site, livros e serviços empreendedores disponíveis. Vamos agora à parte que interessa, compreender o porquê, desde a minha infância, tinha a necessidade de quebrar regras, porque tinha essas experiências de intuição e sono consciente, espontâneos. E assim, unir tudo isso com a comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do sofrimento espiritual e do prazer espiritual. Saiba que inúmeras pessoas vivenciam essas experiências desde a infância. E assim, como eu vivi, estão pagando um preço alto por desconhecer a si mesmos e como tudo isso funciona. Muitas destas pessoas
estão neste momento vivenciando quadros de depressão, síndrome do pânico, outras doenças físicas, infelizes no trabalho. Alguns destes não estão conseguindo materializar nenhum dos seus projetos pessoais, seja nos relacionamentos interpessoais ou afetivos, e até mesmo nos projetos profissionais, passando por dificuldades financeiras. Alguns de nós nascem nesse plano físico com a, entre aspas, antena ligada em diferentes frequências de comunicação silenciosa e sem palavras, que corresponde a conseguir ouvir frequências energéticas de outros planos existenciais. Abre parênteses, planos sutis ou planos espirituais. É o que os cientistas da física quântica chamam de multiverso ou realidades paralelas. Fecha parênteses. Desta forma, estes seres com a, entre aspas, antena ligada, passam a viver em 2 ou mais mundos de forma simultânea, entre parênteses, inconsciente, que vibram em frequências energéticas diferentes, mas não fazem ideia de que isso está acontecendo em seu interior. É desta forma que começamos a não nos adequar aos valores e padrões humanos, pois em nosso interior a frequência energética que reconhecemos de forma, entre aspas, inconsciente, de outros planos existenciais, vibra na energia do prazer espiritual, na comunicação silenciosa e sem palavras. Essa experiência vivencial silenciosa nos impede de viver e aceitar a realidade humana do senso comum, que vibra na energia do sofrimento espiritual, na comunicação silenciosa e sem palavras, de maneira inconsciente para a humanidade. No entanto, ao mesmo tempo em que temos a necessidade de quebrar regras, não sabemos por que não conseguimos, entre aspas, ser, agir e pensar, como todo mundo. Tem momentos em que queremos até, entre aspas, ser igual a todos, mas o fato é que não fazemos ideia no que realmente, entre aspas, somos diferentes. Apenas não somos felizes e realizados ao viver no senso comum, nos valores e padrões ditados e seguidos pela humanidade, sociedade. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. E na cor marrom, existem 14 linhas de faixas de frequências diferentes em formas diferentes de manifestação dessas energias, representando campos energéticos. Por exemplo, a primeira linha é um retângulo, a segunda, semi-ondas, a quarta são círculos, até chegar nas últimas linhas na parte superior do papel, que são apenas traços na posição vertical. Então, 14 faixas de frequências totalmente diferentes em suas formas, na cor marrom. E sobreposto a todas essas frequências, existe a imagem de uma mão em amarelo, que está conectada a todas essas diferentes frequências de energia. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. Visualize ao centro uma estrada marrom. Na parte superior e inferior da estrada,
várias tulipas gigantes, amarela, com caule verde. E por todo o espaço, tanto na estrada como entre as flores e acima das flores, vários corações vermelhos pequenos. E ao centro, um coração grande vermelho e dentro dele um símbolo do infinito em lilás. O detalhe é que o coração está deitado, virado para a esquerda. E ao redor dele emana raios de energia na cor vermelha. Descrição da segunda imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. No canto à esquerda, visualize como se fosse um portal de energia, um túnel que se abre na cor amarela. E no canto à direita, visualize toda a folha, de baixo a cima, com várias plantinhas verdes, cachos de flores espalhados, 1, 2, 3, 4, 5 cachos de flores espalhados no verde, com flores nas cores azul, lilás, amarelo, vermelho, rosa. De frente para o portal tem um banco marrom. E no canto superior de toda essa grama verde, tem uma árvore com tronco marrom, com folhas verdes, com frutas vermelhas e 2 borboletas sobrevoando sobre a árvore, uma na cor azul e uma na cor rosa. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. No canto superior, visualize um sol amarelo com olhos e boca feliz, irradiando toda a sua luz ao seu redor. Nuvens brancas. Abaixo, do lado esquerdo, uma árvore grande com tronco marrom e folhas verdes. Abaixo da árvore, virado para o canto, a face do cavalo virado para o lado direito, olhando para um jacaré que está à sua frente. E o jacaré está olhando para o cavalo. Eles estão separados por uma tela. O cavalo está na cor cinza. O jacaré na cor marrom, sobre um terreno esverdeado como sendo grama. A fusão da ciência, psicologia e espiritualidade já trazem inúmeras informações sobre esses seres que descem à Terra com essa, entre aspas, antena ligada em outras realidades sutis. Eles são chamados de crianças e adultos índigo, crianças e adolescentes cristais, e aprendi recentemente que já circula na Terra os seres conhecidos como arco-íris, estelar e diamante. Porém, não tenho autoridade energética para falar destes seres. Por isso, sugiro que, aos interessados, pesquisem no Google e no YouTube. Li num texto disponível no Google que é possível um ser índigo evoluir para a energia arco-íris em seu processo interior de evolução e integração humano-espiritual em seu campo energético vibracional. As nomenclaturas índigo, cristal, arco-íris, estelar e diamante correspondem ao campo energético destes seres. As características que apresentam em comum e, em especial, qual sua função, missão aqui na Terra.
Os estudiosos referem que cada grupo chegou numa determinada época cronológica da existência. Por exemplo, por volta dos anos 70, chegaram os índigos. Nos anos 2000, chegaram os cristais. A partir de 2010, chegaram os seres na frequência arco-íris. Mas os autores não consideram isso como uma regra, apenas uma observação de maior incidência da chegada dos mesmos neste plano físico. Se você pesquisar no Google, encontrará inúmeras informações sobre esses seres espirituais que, ao viver sua experiência humana, manifestam alguns dons, habilidades não comuns à sua idade e até mesmo à nossa cultura de crenças humanas, como encontrará também nestes conteúdos as dificuldades que estes seres apresentam para conseguir viver aqui na Terra sua experiência humana, por não conhecerem verdadeiramente, abre aspas, quem são, como funcionam e do que precisam, fecha aspas, para viver a sua plenitude interior, com saúde perfeita, felicidade plena e realização humana e espiritual, com a fusão dos dons de alma aos dons, habilidades humanas. Sabe um filme que representa bem a realidade interior destes seres índigos, cristais, arco-íris, estelar e diamante? O filme X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Observe os sentimentos vivenciados internamente pelos, entre aspas, mutantes da escola do professor Xavier. No Brasil, foi lançado o filme Menina Índigo, como uma forma de acordar a humanidade leiga sobre a existência desta possibilidade de crianças com dons naturais, dons de alma. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. Na porção inferior, uma meia-lua na cor amarela. E chegando até essa meia-lua, ondas com a extremidade no formato triangular preenchido. A imagem semelha muito a espermatozoide em movimento. As cores que chegam são lilás, rosa, amarelo, verde, laranja, azul e vermelho. Descrição da segunda imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. E ele todo rabiscado, sem nenhuma origem, sem nenhuma forma. Simplesmente ondas circulando umas às outras nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás, todo rabiscado, um emaranhado. E saindo desse emaranhado, eis que surge um ser, sem um rosto, apenas o contorno de um ser com um corpo rosa, todo circulado com a cor amarela. E dentro deste corpo vazio, um coração rosa também circulado na cor amarela. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. Vamos dividir esse papel em 3 partes. Na porção à esquerda, visualize uma imagem que é semelhante a um porta-chapéu, aqueles tripé, aqueles cabideiros que tem um tripé e que tem braços abertos para apoiar ou roupa, cabide, chapéu. Só que essa imagem ela é toda feita com riscos de ondas nas cores amarelo, laranja, vermelho, rosa, azul e lilás. Então ele tem um tripé abaixo e
no seu contorno em direção vertical, tem 3 braços à direita, 3 à esquerda e 1 vertical. Abaixo dos 2 primeiros braços existe um coração vermelho. Ao centro da folha existem traços retos, que na extremidade ele tem uma meia ponta. Esses traços, essas pontas, estão, parte delas viradas para baixo, nas 7 cores, na sequência de dentro para fora, lilás, amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde e azul. E na mesma sequência, com a seta virada para cima, de dentro para fora, lilás, amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde e azul. Na porção do papel à direita, existem semicírculos que vão crescendo de baixo da porção inferior do papel até a porção superior, nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás, como se fossem ondas em semicírculos crescendo numa esfera até a parte superior do papel. Creio que você está louco para saber, porque entendo tão bem sobre essa realidade, né? Eis a resposta. Descrição da imagem gráfica. Visualize o título Vida Única, Integrada, Humana e Espiritual. Tem uma foto minha com o fundo do mar, a areia da praia e eu com uma camisa Venha Viver, Amar e Deixar Viver com a Sabedoria do Inconsciente. Abaixo da minha foto está escrito Incompatibilidade Energética. Acima, na lateral da minha foto, tem a logomarca da Comunicação Integrada do Ser, impactando almas para transformar vidas, e do projeto Viver, Amar e Deixar Viver com a Sabedoria do Inconsciente. Na lateral da foto à direita, tem a imagem do fundo do meu cartão de visita, mostrando a minha formação acadêmica de fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial pelo Hospital AC Camargo, mestre e doutora em ciências pela Fundação Antônio Prudente. Com um trecho da música Eu Amo a Vida. Não quero perder um minuto sequer, eu adoro viver, eu amo a vida, de Leandro Sapucaí. A imagem é o ser com os corpos energéticos andando sobre uma estrada, a estrada azul e o ser nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás. Abaixo, meus dados de telefone, e-mail e a frase somos todos iguais e todos um, no aqui e agora, em unicidade com Deus. Acima e dentro da estrada está escrito Essência, entre aspas, Karine Bandeira, doadora de energia de prazer, na frequência de comunicação silenciosa e sem palavras. Abaixo, os serviços atuais disponíveis. Massagem, dançoterapia quântica, consultoria e assessoria de comunicação integrada do ser, palestra vivencial e um asterisco chamando a atenção de que o projeto é fruto exclusivo da intuição. Abaixo, a imagem de um perfil virado para a esquerda, em marrom, um perfil virado para a direita, em amarelo, e ao centro, uma face, um perfil com a face inteira virada para frente nas cores marrom e amarelo, representando a integração do corpo e da alma. E na lateral, no canto direito, a capa do livro da Ingrid Cañete, com o título Adultos Índigo. Este é o motivo por que entendo tão bem de adulto índigo. Sou um adulto índigo que vive uma incompatibilidade energética entre corpo e alma, diante de todo esse conteúdo que estou compartilhando com você, aqui e agora.
Pois é, durante a minha jornada em busca da verdade do meu ser, descobri que fazia parte deste grupo de, entre aspas, loucos, chamados de adultos índigos. Ao ler esse livro, Adultos Índigo, a experiência vivencial foi, abre aspas, como sentir entrar ar nos meus pulmões pela primeira vez, fecha aspas. Descobri que não era a única, entre aspas, louca no mundo e que existiam inúmeros, entre aspas, loucos espalhados pelo mundo. Sendo assim, assumi o compromisso sincero em meu coração de que iria juntar todos esses, entre aspas, loucos, pois ser louca sozinha não tem graça. Eis o motivo de compartilhar todas as minhas experiências pessoais de maneira vivencial, para funcionar como um roteiro ou mapa interior, para que aqueles que, como um dia vivi inconsciente de, abre aspas, quem sou, o que vim fazer aqui, qual dom e missão, fecha aspas, possam também fazer suas jornadas pessoais com o que o meu ser conseguiu mapear através da comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer espiritual. Neste livro, Adultos Índigo, de Ingrid Canetter, ela apresenta uma classificação sobre as diferentes manifestações dos índigos, no qual me identifiquei de cara com o, entre aspas, o estrangeiro, mais conhecido como tipo ET, extraterrestre. Aqueles que têm certeza que está neste mundo, mas sabe que não faz parte dele, que é de outro lugar, mas não sabe a, abre aspas, origem de onde veio, como chegou aqui e o que veio fazer aqui nesta existência, e muito menos sabe como voltar para casa, fecha aspas. Abre parênteses. Lembra o desenho animado Caverna do Dragão, né? Sugiro que assista alguns episódios deste desenho em algum momento da sua vida, após a leitura deste livro, e observe algumas semelhanças nas mensagens compartilhadas aqui e no desenho animado. Fecha parênteses. Eis o motivo pelo qual convidei Ingrid Canetter para contribuir com sua verdade, experiência e autoridade energética sobre a realidade destes seres índigos em sua jornada terrena. Minha gratidão é eterna e profunda por suas partilhas registradas neste livro Adultos Índigos. No anexo 1, compartilho o, entre aspas, tipos de adultos índigos que ela compartilha em seu livro. Dá uma olhada. Caso toque ao seu coração alguma parte das descrições, sugiro que invista na aquisição deste livro. No site da autora, ela disponibiliza outros livros e outros conteúdos sobre índigos e cristais. O endereço do site é ingridcanete.com.br. Descrição da imagem gráfica. Visualize uma estrada inclinada em azul no papel na posição horizontal. E caminhando sobre essa estrada, eis um ser com os corpos energéticos, nas cores lilás, amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. Ao centro deste papel, iniciando na parte inferior, visualize duas colunas na posição vertical, crescendo em forma de ondas paralelas. E ao chegar
na altura, quase que acima da metade da folha, esses dois traços, essas duas colunas, se abrem para a direita e para a esquerda, na diagonal, na cor lilás. Entre essas duas colunas, com essa abertura a cada lado, eis que surge um círculo em amarelo preenchido. Ao lado de cada uma dessas colunas abertas para a lateral, surgem outras colunas que seguem o mesmo padrão, o mesmo movimento, nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde e azul. A mesma sequência ocorre dos dois lados. A imagem se assemelha a um ser espiritual sem forma humana, apenas os corpos energéticos. Esta mesma imagem é reproduzida em miniatura do lado direito e do lado esquerdo, em 3 miniaturas do lado esquerdo e 3 miniaturas do lado direito. Descrição da imagem gráfica, da segunda imagem gráfica. Visualize uma pirâmide em azul. Dentro dela, um círculo amarelo emanando luz amarela que ultrapassa esta pirâmide e vai em direção como se fosse uma chuva de luz, em direção a várias velas que estão espalhadas abaixo da pirâmide, acendendo a luz destas velas. As velas têm como base cores diferentes, espalhadas de forma aleatória: amarelo, vermelho, rosa, azul, lilás, laranja. E assim se multiplicam várias velas sendo iluminadas através da luz que desce do centro da pirâmide. Estou compartilhando com alegria, leveza e diversão, mas o assunto é sério, urgente e precisa ser popularizado e massificado essa consciência de, abre aspas, quem nós somos energeticamente e como funcionamos, fecha aspas. Vou compartilhar um caso sério. Conheci um rapaz que estava com pensamentos suicidas, usando todo tipo de drogas, casado, pai de uma menina linda, que, pelas descrições da mãe, parece ser uma criança cristal. Ele chegava a pedir à esposa para não sair de perto dele, pois não sabia se resistiria não tirar a própria vida. A esposa, que já tinha realizado alguns atendimentos comigo no passado, me pediu para ajudá-lo. Ele não conseguia conviver com os valores do mundo. Trabalhava por obrigação, apesar de ser excelente na sua área de atuação profissional. Chegou a ganhar prêmios com seus curtas-metragens. Abre parênteses. Ele trabalha com produção e edição audiovisual. Fecha parênteses. O que acontecia com ele é que tinha vivências conscientes em outros planetas, entre parênteses, planos existenciais. Conhecia outras realidades de tecnologia e cultura, porém, achava que era loucura da sua cabeça. Sendo assim, buscava silenciar a mente com as drogas. Não podia contar para ninguém, pois assim como um dia pensei
sobre minhas experiências de intuição e sono consciente, ele achava que o julgariam de, entre aspas, louco. Contei para ele toda a minha jornada, o que aprendi, e passei alguns vídeos para ele assistir na internet. A resposta dele para a esposa foi, abre aspas, pode ficar tranquila, que agora sei quem eu sou. Não sou louco, apenas não conhecia nada sobre mim e como funciono. Fecha aspas. Ele conseguiu passar um bom tempo sem usar drogas, estava em terapia, medicado e fazendo suas pesquisas neste novo universo de autoconhecimento. Chegou a ter recaídas nas drogas, mas não mais como antes, na intenção de silenciar a mente e tentar o suicídio. Atualmente, não tive mais contato com ambos, ele e a esposa. Desta forma, não posso compartilhar sua jornada no momento atual. Um outro caso que cheguei a conhecer no atendimento foi um rapaz que é diagnosticado com esquizofrenia. Faz uso de medicação controlada. Durante a conversa com ele, uma de suas falas foi, abre aspas, Karine, a sensação que tenho é que escuto o multiverso ao mesmo tempo. Sinto essas energias influenciarem meu comportamento, mas não tenho controle. E no final me questiono, de todos os dons que tenho, qual de fato é meu dom? Quem de fato sou eu? Fecha aspas. Confesso que durante todo o conteúdo da nossa conversa, foi um dos seres mais lúcidos que conversei, pois ele já tinha pesquisado sobre tudo que pudesse lhe trazer respostas internas no funcionamento de quem somos energeticamente e como funcionamos. Nesta oportunidade, o conduzi apenas numa vivência de integração energética humano-espiritual. Pois, caso realizasse a massagem quântica de integração do ser, iria abrir ainda mais os sentidos espirituais e, consequentemente, os canais de comunicação silenciosa e sem palavras. Nesta situação, sem acompanhamento de um tratamento direcionado, poderia intensificar suas experiências e ele poderia de fato, entre aspas, enlouquecer, de tão intenso que poderia ser suas vivências pessoais. No entanto, no momento em que ele conseguir limpar e integrar seus canais de comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do prazer espiritual, em seus corpos energéticos, as potencialidades de dons de alma deste rapaz serão ilimitadas. Nunca mais nos encontramos. O acompanho nas redes sociais e continua vivendo sua vida, entre aspas, normal. Recentemente, em setembro de 2018, ministrei uma palestra com o título, entre aspas, Comunique-se na energia do prazer e venha viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente, através da comunicação integrada do ser. E ao final da palestra, um rapaz me procurou e disse, abre aspas, Karine, suas partilhas trouxeram muitas respostas que buscava entender sobre mim. Você fala com tanta amorosidade que demonstra não ser uma charlatã. Faço alguns estudos com um amigo, pois vemos a vida de forma diferente. Temos algumas experiências neste sentido espiritual. O que fazer quando você lembra da sua existência em outro planeta
e ainda é capaz de lembrar até da sua forma física nesta outra existência. Com certeza, vou ler seu livro e manteremos contato. Fecha aspas. Imagina a minha felicidade de testemunhar que mais um ser acordou, que não se sente mais só e muito menos, entre aspas, louco. Ele apenas tem a, entre aspas, antena ligada a outro plano existencial e espiritual. E desta forma, vive conectado a dois ou mais, entre aspas, mundos, em frequências energéticas diferentes. Atenção! Nascer com a, entre aspas, antena ligada nestas frequências energéticas índigo, cristal, arco-íris, estelar e diamante, para quem os vivencia na pele, sem saber quem é e como funciona internamente, e acima de tudo, como ocorre sua relação com o mundo exterior, não é nenhum mar de rosas, e muito menos é visto ou sentido como uma bênção, pois em seu íntimo vive, entre aspas, no inferno de conflitos internos. Visualize você vivendo essa vida terrena, entre aspas, humana, onde você não se identifica com os valores e padrões humanos. Você sente que a vida é cansativa, um tédio, nada lhe agrada ou te dá prazer. Você não consegue ver sentido e propósito nos acontecimentos do dia a dia. Não consegue encontrar um grupo de, entre aspas, pessoas que comungue das suas necessidades pessoais de viver para um sentido e propósito elevado espiritual, no qual rompe com as crenças humanas de quem nós somos e o que viemos fazer aqui. Você se sentiria feliz em viver assim? E o pior, viver tudo isso silenciosamente e sem saber por que tem tanta necessidade de ser diferente, entre aspas, ou simplesmente ter a necessidade de, entre aspas, quebrar regras. Foi exatamente assim que vivi por muitos anos, até encontrar minhas respostas internas em minha jornada de busca da verdade do meu ser. É exatamente assim, ou até mesmo em situações mais conflituosas que estas mencionadas anteriormente, que muitos seres estão vivenciando por aí, sofrendo calado, sendo visto como antissocial, esquisito, entre aspas, doido. As possibilidades de interpretações distorcidas são infinitas. Para quem olha de fora para estes seres conectados a dois ou mais, entre aspas, mundos. Compartilharei agora um exemplo simples e prático das minhas experiências pessoais quando morei em São Paulo por 7 anos. Sempre que ia para as baladas com as amigas, não conseguia sentir prazer. Sempre que tentava curtir a noite com elas, com meia hora de relógio de permanência nos ambientes das festas, internamente já estava saturada e me questionando, abre aspas, o que estava fazendo ali? Por que não estava em casa, na minha cama? Pois estaria ganhando muito mais. Fecha aspas. O grande detalhe é que em minha adolescência, em Maceió, vivia atrás dos trios elétricos, dançando. No entanto, quando estava envolvida em algum projeto ou vivência de conteúdo espiritual, me sentia absolutamente plena, feliz e realizada. Não conseguia entender
porque tinha necessidades diferentes das amigas, porque não conseguia ser, entre aspas, igual a elas. E tudo isso, em meus momentos de quietude, ia questionando a Deus. Abre aspas. Quem sou eu? O que vim fazer aqui? Qual o meu dom e missão aqui na terra? Quem tu és, Deus? Quem nós somos, eu e tu? Fecha aspas. Este é um exemplo simples e prático de não conseguir viver nos valores e padrões do mundo por questões energéticas, de forma inconsciente, por viver em dois, entre aspas, mundos, ou em dois campos energéticos vibracionais de energias opostas, no qual você se reconhece na energia do prazer espiritual, claro, né? Porém, desta maneira, não consegue viver de forma harmônica com o mundo no plano físico. E tudo isso ocorrendo internamente, de forma inconsciente. Isso é o mesmo que viver o, entre aspas, inferno na Terra. Quer um outro exemplo mais profundo sobre viver em duas frequências energéticas e o impacto na vida humana? Descobri, em minha jornada de busca interior, que estava bloqueada para receber energia de prazer, da altura do pescoço para baixo do corpo. Só conseguia receber prazer do pescoço para cima, ou doando energia de prazer a outros seres. Traduzindo, estava bloqueada para receber as bem-aventuranças físicas e espiritual do que o universo tinha a me oferecer. Só conseguia sentir prazer do pescoço para cima, ou se estivesse envolvida em algo em que meu ser estivesse doando energia em qualquer situação da vida pessoal, afetiva ou profissional. Na prática, esse bloqueio se traduzia em não ter prazer na sexualidade, abre parênteses, na troca energética no sexo, fecha parênteses, e ter um campo energético inconsciente de, entre aspas, rejeição à fama, sucesso e prosperidade, entre outros aspectos da vida como um todo. Foi exatamente no meu momento de, entre aspas, auge profissional, que desencadeou as manifestações de infelicidade, frustração e doenças físicas. A observação do desequilíbrio na balança entre sucesso profissional de um lado e as doenças, frustrações e infelicidade do outro, que me colocaram na minha busca pessoal como meta de vida, encontrar as respostas de, abre aspas, quem eu sou, como funciono e o que vim fazer aqui, fecha aspas. Acredito que agora ficou mais claro para você o preço de viver em frequências energéticas diferentes, inconscientemente, e o preço que pagamos em nossa existência física interna e externamente. Em outras palavras, em minha experiência pessoal, no silêncio e sem palavras, vivia mais no, entre aspas, céu do que na terra, entre aspas. Lembre-se que o objetivo de estarmos vivendo essa experiência terrena é para vivermos a integração do, entre aspas, céu na terra. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na horizontal e ao centro do papel tem início
um círculo em forma de redemoinho que vai crescendo na posição vertical e horizontal, ocupando todo o centro da folha, da parte inferior à superior e parte das laterais direita e esquerda. Ao lado esquerdo, existe um outro redemoinho sobre esse redemoinho amarelo, só na parte à esquerda, e este novo redemoinho circular está na cor preta. Um outro círculo, um outro redemoinho, na mesma tamanho e proporção, existe do lado direito, também sobre o redemoinho amarelo, só que agora na cor cinza. Descrição da segunda imagem gráfica. Visualize uma folha na posição horizontal e ao centro desta folha, na parte inferior, eis que surge uma trilha, um caminho que se bifurca em duas estradas. Na parte unificada da estrada, no início dela, dentro dela existem pegadas na cor marrom. Na estrada, na bifurcação à direita, olhos com lágrimas em marrom. E na bifurcação à esquerda, vários corações distribuídos na estrada. Da mesma forma que existe vários olhos com lágrimas distribuídos pela estrada. Do lado direito os olhos, do lado esquerdo o coração. A estrada está contornada na cor azul. Acima, entre as bifurcações, existe o símbolo do infinito, o 8 deitado na cor lilás. Abaixo da estrada, onde tem os olhos com lágrimas, existe o perfil de uma pessoa destacando internamente o cérebro. Este ser está na cor marrom e acima da cabeça dele, várias interrogações na cor azul. Do outro lado, abaixo da estrada da bifurcação com os corações, existe um coração grande em vermelho, dentro dele uma boca em vermelho. E dentro da boca e ao redor da boca sai energia na cor amarela. Acima do coração, abaixo ainda dessa estrada, existe a imagem de 3 lâmpadas, com a luz sendo irradiada amarela e a base dessa luz, que a gente chama de bocal, na cor marrom. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. Essa folha ela é dividida ao centro, na posição horizontal, por um traço em azul. Esse traço em azul apresenta outras faixas de energia em azul abaixo dele, com pontinhos, seguindo todo o trajeto dessa linha contínua, porém espaçado. Abaixo desta camada de energia pontilhada, dando um certo espaço, tem uma outra camada com energia irregular, como um registro cardíaco, com vai e vem de um traço que acompanha todo o sentido da folha na horizontal. Todos esses traços na cor azul. Acima do traço central contínuo, existe mais 3 camadas de energia azul. Rabiscos, ondas irregulares, mais largas do que a última referida. Semiquadrados, fazendo toda a linha na horizontal, acompanhando a folha, e uma outra camada de anéis, de círculos,
unidos uns aos outros, também ocupando toda a página, na posição horizontal. Estas imagens, todas em azul. Na diagonal, de baixo da ponta esquerda até a ponta superior esquerda, eis que surgem ondas espaçadas em vermelho. E de cima a baixo, na posição vertical, surgem semicírculos que acompanham todo o trajeto da folha na posição horizontal, também na cor vermelha. Esqueci de dizer que da ponta inferior, azul, à extremidade superior, azul, existem uma camada de linhas de energia, como se fosse um triângulo aberto, com a ponta para cima e para baixo, ocupando toda a horizontal. E na posição inversa existe ondas sinoidais largas de um canto a outro na posição horizontal. Então, na cor azul também, essas imagens, essas energias se sobrepõem na cor azul e na cor vermelha. Acredito em meu coração que existem inúmeros destes seres com a, entre aspas, antena ligada no meio das artes e cultura. Porém, muitos destes não sabem que existem diferentes frequências de comunicação silenciosa e sem palavras. E que o campo energético pessoal desta comunicação silenciosa e sem palavras é responsável tanto pela necessidade de se expressar pela arte, assim como os motivos pelos quais não conseguem viver e sobreviver apenas da sua arte, seja ela qual for. E por isso se dividem em outra profissão para lhes garantir o sustento, mesmo que seja algo que não lhe traz felicidade e realização humano-espiritual. A criatividade é sim um dom natural da alma, por sua necessidade de se expressar aqui no plano físico, através dos sentimentos compartilhados nas diferentes manifestações de arte e cultura e do conhecimento como um todo. No entanto, existem diferentes faixas de frequências de energia criativa que manifestam diferentes frutos aqui no plano físico e que correspondem às faixas de frequências da capacidade de ouvir as mensagens compartilhadas na comunicação silenciosa e sem palavras. Para isso, a, entre aspas, antena precisa estar ligada e bem sintonizada nas frequências de conexão elevada, nas frequências do plano espiritual ou na energia de prazer espiritual, para assim compartilharmos nossa mensagem código do plano espiritual, que cada um de nós é o único portador desta mensagem, para contribuir com a evolução e integração humano-espiritual da humanidade. Teremos um capítulo para falar apenas deste tópico, ok? No livro, entre aspas, Conversando com Deus, de Neale D. Watts, está registrado que, abre aspas, os seres espirituais evoluídos, em outras culturas e tecnologias existenciais, não tocam no que traz sofrimento ou frustração. Não fazem nada por regra ou obrigação, pois todos sabem que essa energia de sofrimento espiritual ecoa por todo o sistema, atingindo aos demais
conectados ao campo energético universal. Portanto, se um ser recebeu uma atribuição e na prática de desenvolvimento da tarefa a ele destinada, ele não conseguir realizar com toda a plenitude, felicidade e realização do seu ser, naturalmente é direcionado para outra função, no qual encontre sua verdade, oferecendo sua energia de prazer espiritual ao ecossistema energético. Aprendi a importância deste ensinamento na pele, em minha jornada pessoal. Desta forma, se você não está feliz nas atribuições que desempenha na sua vida, fique atento ao que está alimentando no seu próprio campo energético e o que está contribuindo com o campo energético universal. Os frutos serão vistos nos acontecimentos na vida diária. É comum ouvirmos que, abre aspas, o que se manifesta fora de nós reflete o que está acontecendo em nosso interior, fecha aspas. Fique atento aos sentimentos. O que aprenderá sobre a comunicação silenciosa e sem palavras terá relação com todos estes aprendizados e outros mais. Gostaria de destacar que aqueles seres que vêm para essa existência terrena com a antena desligada, entre aspas, abre parênteses, não acessam ou não lembram de suas experiências noturnas no plano espiritual, fecha parênteses, nesta conexão com outros planos existenciais ou plano espiritual, na comunicação silenciosa sem palavras, vivenciam outros tipos de conflitos internos, medos, dores e, entre aspas, traumas, que lhe trazem muito sofrimento por experiências vivenciadas na primeira, segunda e terceira infância, como nos ensina os conhecimentos da ciência psicologia. Isso também ocorre com os seres que nascem com a, entre aspas, antena ligada. O impacto das, entre aspas, experiências na infância, fecha aspas. Porém, não saber ou não lembrar quem verdadeiramente é, ou seja, ser espiritual, como funciona energeticamente e o que veio fazer aqui, neste plano físico, com a sua missão humano-espiritual, tem também suas manifestações de sofrimento, frustração, infelicidade, ansiedade, doenças e não realização pessoal, tanto no grupo de seres com a, entre aspas, antena ligada, como também no grupo dos seres com a, entre aspas, antena desligada. Em meu livro 1, citado anteriormente, compartilho meus aprendizados de evolução na jornada de integração do ser, do ponto de vista de evolução e integração no sentido do humano para o espiritual e do ponto de vista espiritual para o humano. Em meus aprendizados pessoais, a psicologia tradicional nos ajuda a encontrar algumas respostas da evolução do ser humano para a sua verdade interna de ser espiritual. Porém, foi só com a psicologia transpessoal, psicologia interdimensional, os conhecimentos da física quântica, da medicina vibracional e do eneagrama, abre parênteses, ferramenta de autoconhecimento que une psicologia e espiritualidade, fecha parênteses. Foi que encontrei mais respostas coerentes com a nossa realidade espiritual nesta existência terrena, humana.
Apesar de todo o conhecimento disponível, a principal fonte de conhecimento, sabedoria e aprendizados ocorre nestas vivências no plano espiritual durante o sono consciente. Primeiro, os aprendizados são práticos, vivenciais no plano espiritual. Depois, materializados no plano físico, diante dos acontecimentos e desafios, para então o universo nos guiar a integrar com o conhecimento teórico do aprendizado que já foi mapeado por algum ser no mundo e que deixou registrado para que tantos outros possam fazer bom uso destes conhecimentos. E assim, vamos participando da construção desta teia universal, onde cada um de nós é único na mensagem código que trazemos do plano espiritual. No entanto, somos todos complementares uns aos outros. É assim que reconstruímos nossa verdade espiritual, energética, de que somos energia, somos iguais, somos um. Descrição das imagens gráficas. Primeira imagem gráfica. Visualize o papel na folha horizontal. Na base inferior, rabiscos em verde, representando a grama. Ao centro desta grama verde, eis que surgem raízes que dela dá origem a 12 galhos, todos contorcidos, ondulados, no qual sustentam cada um deles um tipo de flor diferente. Todas as flores na cor rosa. Então, por exemplo, tem margarida, tem bembiqué, tem tulipa, tem cachos de flores pequenas. São 12 caules para 12 tipos de flores diferentes, mas todas essas flores têm origem na mesma raiz. Descrição da segunda imagem gráfica. Imagine uma página, uma folha na posição horizontal. Ao centro dela, bem no meio, surge um redemoinho que vai crescendo na posição vertical e horizontal, ocupando pelo menos metade da folha. Esse redemoinho está nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás. Todo emaranhado. E sobre esse redemoinho encontra-se um coração vermelho, transparente. E a cada lado deste coração, na parte superior, meio que lateral, 3 tracinhos vermelhos. É como se desse a ideia de que o coração está pulsando. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição vertical. Ao centro dele, visualize o desenho de uma miniatura de uma menina. Um desenho que representa a menina na cor laranja. E, em destaque, um coração vermelho. Ao redor dessa menina, encontra-se um círculo amarelo emanando sua luz em todas as direções. Este círculo amarelo está dentro de um triângulo rosa. Este triângulo rosa está dentro de um círculo amarelo. Por fora desse círculo amarelo existe a numeração 9 na extremidade superior do triângulo.
Na extremidade inferior do triângulo à direita, o número 3, e na extremidade oposta do triângulo, o número 6. Todos em rosa. Entre os números 9 e 3, existem os números 1 e 2. Entre a numeração 3 e 6, existem os números 4 e 5. Entre os números 6 e 9, existe a numeração 7 e 8, toda ela em azul. E internamente no círculo amarelo, existe uma ligação entre esses números que surgiram agora. Então, tem início, visualize uma ligação entre o número 1 e 4, numa seta, num traço contínuo até o número 4, do 4 até o 2, do 2 até o 8, do 8 até o 5, do 5 até o 7 e do 7 até o 1, fechando esse movimento de setas internas. Essa imagem representa a mandala do eneagrama, com exceção da imagem da menina e do círculo amarelo interno. Abaixo desta mandala está escrito Deus Uno, com letras em cores alternadas: rosa, amarelo, lilás, laranja, vermelho, marrom. E abaixo destas palavras, energias em cores diferentes, em formas diferentes, ou em ondas ou em semicírculos, nas cores laranja, azul, amarelo, vermelho e rosa. Para aqueles que não têm a, entre aspas, antena ligada e têm o desejo sincero em seu coração de, entre aspas, ligar a antena na tomada, sugiro ler meu livro 1, citado anteriormente, e usar a metodologia vivencial da comunicação integrada do ser, compartilhada na tecnologia social do site. O site é uma proposta de cura e libertação interior, através de cura energética quântica, com a comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do prazer espiritual. A intenção do site é popularizar e massificar o autoconhecimento, autotransformação e autocura, oferecendo a ferramenta de forma gratuita, possibilitando o acesso de todos aqueles que buscam se conhecer, abre aspas, em espírito e em verdade, de todo o coração, fecha aspas, sem distinção de raça, cor, sexo, sexualidade, idade, nacionalidade. A teoria de que, abre aspas, comunicação é energia, fecha aspas, defende que se de fato as afirmações da física quântica são verdadeiras, de que somos energia, somos iguais e somos um. Então, tudo que tem guiado minha jornada de cura e libertação interior, com a integração humano-espiritual do meu ser, através da comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do prazer espiritual, isso significa que vai funcionar para qualquer ser que utilizar a metodologia vivencial de cura energética quântica proposta no site e no livro com a comunicação integrada do ser. Então, o desafio é: seja um cientista cético. Não acreditem em nada do que compartilho. Teste tudo e fique apenas com o que funcionar para você, ok? Aceita o desafio?
E se funcionar para você, compartilhe o desafio para outros seres, que seu coração te guiar no aqui e agora, ok? Me ajude a espalhar esse, abre aspas, vírus do amor incondicional universal, perfeito com as imperfeições, fecha aspas. Em outras palavras, abre aspas, o amor de Deus, presente no silêncio e sem palavras, na energia do prazer espiritual, fecha aspas, compartilhado em toda a metodologia vivencial da comunicação integrada do ser. Descrição das imagens gráficas. Primeira imagem. Visualize um slide na posição horizontal com o título www.karinebandeira.com.br, Karine com K e 2 N's, tudo na cor rosa. Abaixo está escrito em azul, metodologia vivencial de autocura da alma na energia do prazer, gratuito. E várias imagens dos posters do site. Esse conjunto de imagens é para representar como o site funciona, com várias imagens sendo a chamada para o mergulho no post. Abaixo de cada imagem existe um título. Por exemplo, como é viver na pele de um ser adulto índigo? Esse é um título de um dos posters, onde tem a minha foto e o desenho de um ser circulado com energia. Tem uma outra, um pôster que tem o título de pré-requisito para os atendimentos de coração para coração. Já tem outra imagem. E assim por diante. Descrição da imagem gráfica da segunda imagem. Visualize outro slide com o título Aplicativo, Comunicação Integrada do Ser. Tem a foto de um celular mostrando a representação de um aplicativo. Este aplicativo foi desenvolvido durante o mestrado do Profinite por Milane Barbosa. E nessa imagem tem o QR Code e o link para quem quiser baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. E a terceira imagem é um coração vermelho, a borda dele, o interior está branco. Na parte interna do coração, do lado esquerdo superior, tem uma borboleta lilás com vários detalhes na sua asa e no seu corpo, nas cores verde, azul, rosa, laranja e vermelho. Abaixo, no centro do coração, existe a imagem em amarelo da palma de uma mão, os 5 dedos, e ao centro da mão emanando energia. Ao redor de todo o coração existem vários raios de energia saindo desse coração, nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás. E essa sequência se repete por todo o coração ao seu redor externamente. A mensagem que compartilho de forma prática e vivencial com o projeto Viver, Amar e Deixar Viver com a Sabedoria do Inconsciente, através da comunicação integrada do ser, na energia do prazer espiritual, nesta existência terrena, confirma que é sim possível vivermos o, entre aspas, céu na terra, corpo e alma conscientes e integrados na energia do prazer espiritual, nesta existência terrena. Em outras palavras, viver a vida una, corpo e alma, no mesmo lugar, no aqui e agora. É neste momento
em que vivenciar as energias índigo, cristal, arco-íris, estelar e diamante se torna uma bênção divina, sendo que esta mesma situação pode ser vivenciada por qualquer ser que se dedique ao empreendedorismo da alma consciente, em busca da sua verdade interior, para uma jornada de evolução e integração humano-espiritual na energia do prazer espiritual, nesta comunicação silenciosa e sem palavras. Pois tudo isso é simplesmente fruto da evolução humana em seus corpos ou campos energéticos vibracionais. A metodologia vivencial da comunicação integrada do ser é apenas mais uma ferramenta proposta de contribuição à humanidade, para se unir às inúmeras outras ferramentas e possibilidades disponíveis no Brasil e no mundo para este mesmo propósito. Cada ser tem seu próprio caminho a percorrer com as descobertas das inúmeras ferramentas disponíveis, que de certa forma une aqueles que estão vibrando no mesmo campo energético quântico de assinatura eletromagnética. Descrição das imagens gráficas. Visualize um papel na posição horizontal. Teremos duas imagens centralizadas lado a lado. A primeira imagem, à esquerda, é de um corpo humano. Cabeça, cabelo, olhos, nariz, boca, braços abertos, o tronco e pernas, tudo em marrom. Ao centro, na altura do peito, um coração vermelho centralizado. E abaixo, uma árvore, com tronco marrom e folhas verdes. As folhas parecem folhas de coqueiro. Ao redor da planta e do coração surge um campo energético em amarelo. Do lado à direita, visualize uma caixa comprida na vertical e que na porção externa à direita sai dessa caixa a imagem de uma seta, apontando para a extremidade à direita. E internamente, da esquerda para a direita, vários pontos ou círculos em cores degradês, ocupando desde a porção superior à inferior e da direita para a esquerda, nas seguintes cores: lilás, em 3 camadas de degradê, ou seja, uma mais clara que a outra. Depois, azul, verde, vermelho, rosa, laranja e amarelo. Sobre esses pontilhados, existe a imagem de um ser com um corpo energético em amarelo, com olhos em amarelo, nariz e boca. Segunda imagem. Visualize o tronco de uma árvore em marrom com raízes, várias raízes. Dentro do tronco está escrito Vida Una em lilás. Na extremidade superior deste tronco, eis que surge um coração vermelho. Dentro dele, olhos, sobrancelha, nariz e boca, sorridente e feliz, na cor laranja. Na porção superior do coração ao centro, alguns feixes em vermelho representando o cabelo. Ao redor de todo o coração surgem vários ramos verdes, simulando como se fossem as folhas da árvore. E na lateral do coração, do lado direito e do lado esquerdo, surge como se fosse asas de borboleta em lilás, com alguns detalhes de formas geométricas
azul, laranja, amarelo e vermelho nas duas asas. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. Na sua porção superior ao centro, uma lua prateada. Ao redor dela, estrelas intercaladas com nuvens esparsas. Abaixo, na porção inferior, grama na cor verde. E espalhado por essa grama, vários grupos de flores de diferentes formas e cores. Então, um grupo de flores na cor rosa com detalhe amarelo, num formato. Um outro grupo de flores na cor laranja, de outro formato. Abaixo, um grupo de flores pequenas, verde, limão, mais compridos, com caules maiores, flores em lilás com o centro amarelo. Também num formato diferente das três anteriores. Um outro grupo de flores na cor vermelha e o centro amarelo. Um outro grupo de folhas de uma planta com folhas verde, um verde mais escuro. E por fim, um grupo de flores amarelas com detalhes verdes. Todas essas plantas têm o caule marrom e são diferentes entre si, agrupado apenas por cores e formatos. Agora, você já compreendeu o, entre aspas, pulo do gato ou pulo da gata, né? Qual a motivação dos, entre aspas, porquês da sede por quebrar regras? E também a motivação porque estou à procura destes seres que têm esse gene espiritual acordado ou, entre aspas, antena ligada, pulsando em seus corpos energéticos, sendo esta a origem da sua conexão com outras realidades sutis, através da comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer espiritual? Meu compromisso com o plano espiritual é de me comunicar com estes seres e compartilhar todo o meu aprendizado durante esta minha jornada terrena em busca da minha integração consciente humano-espiritual. Acredite que este tem sido o meu foco de dedicação com todo o meu coração nos últimos anos, contra tudo e contra todos aqueles que ainda me veem, entre aspas, doida, fora da casinha, antissocial, esquisita. Estou à procura destes ETs, entre aspas, pois a empresa Comunicação Integrada do Ser foi projetada pelo plano espiritual para recebê-los com amor, atenção, carinho e guiá-los no que estiver ao meu alcance, como serva incondicional e ilimitada de Deus, plano espiritual, para servir às necessidades destes seres, para que assim consigam viver sua liberdade de ser com plenitude nesta existência terrena, compartilhando suas verdades com suas mensagens códigos através dos seus dons de alma integrados aos seus dons, habilidades humanas. Descrição da imagem gráfica. Visualize um slide na posição vertical e uma estrada sendo construída com 4 imagens sequenciadas. A primeira imagem, na posição inferior do canto à esquerda, tem um coração na cor
lilás, e acima dele um círculo rosa, do qual surgem vários feixes de energia, como se fosse um vírus. E essas energias estão nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás. Ao lado, subindo na direção diagonal à direita, surge a imagem da logomarca do projeto Viver, Amar e Deixar Viver com a Sabedoria do Inconsciente, que tem um sol amarelo à esquerda, 7 pássaros voando ao lado do sol, nas cores amarelo, laranja, verde, vermelho, rosa, azul e lilás. Abaixo, 3 flores e folhas. Abaixo dos pássaros e das flores, o arco-íris, nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás. E essas mesmas cores no ser com os corpos energéticos caminhando sobre uma estrada azul. Na sequência, surge a logomarca da comunicação integrada do ser, impactando almas para transformar vidas, que é a imagem de uma flor com pétalas intercaladas, amarelo e branco, e uma folha verde a cada lado, direita e esquerda. Subindo na diagonal, a última imagem é de um coração vermelho. Seu interior está em branco. A borda externa deste coração com traços de energia vermelha circulando todo o coração. E, por fim, uma outra camada de energias que se intercalam entre si nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás, circulando nessa sequência por todo o coração. Segunda imagem. Visualize um papel na posição horizontal. Imagine um emaranhado de riscos, nesse sentido de fazer o infinito em vários sentidos, sobrepondo um aos outros, nesse movimento de 8. Mas um emaranhado nas cores amarelo, laranja, verde, vermelho, azul e lilás. E, saindo desse emaranhado, eis que surge o símbolo do infinito, grande, ocupando quase toda a folha, na cor lilás. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. Ao centro do papel existe um círculo pequeno azul claro, que está dentro de uma estrela de 6 pontas, formada por 2 triângulos, um com a posição para cima e outro triângulo com a extremidade para baixo. Este triângulo, na cor azul escuro, está dentro de um círculo maior na cor azul clara. Este círculo, por sua vez, está dentro de um outro contexto de estrela de 6 pontas, com 2 triângulos sobrepostos, um para cima e um para baixo, na cor azul escura. Esse triângulo está sendo ligado em suas extremidades com uma cor azul clara. A cada ligação entre as pontas das extremidades da estrela maior, eis que surge uma nova estrela de 6 pontas, na cor azul clara, e dentro dela um círculo. Então, ao redor dessa estrela azul escura, existem 6 estrelas na cor azul claro com um círculo dentro. E entre
essas estrelas, existem outras estrelas menores, de 6 pontas. Desta vez, também azul claro, mas sem a presença do círculo. Mais 6 estrelas no total, de 6 pontas. O contexto é um emaranhado, uma rede de conexão dessas estrelas, uma conectando a outra. Vou concluir esse capítulo com a letra da música Índigo Cristal, do grupo Nat Roots, que conheci recentemente no movimento de sincronicidade do universo. Leitura da música. Emanando amor na escuridão, frequência de paz para o coração, força universal a nos conduzir, fé para quem pensava em desistir. Índigo cristal, luz do sol que brilha de manhã. Índigo cristal, sonho de uma terra limpa e sã. Índigo cristal, esperança de um novo amanhã. Índigo cristal, semente da alegria de viver. Certeza de amor na indecisão. Frequência de paz à desilusão. Sabedoria de viver, sempre a sorrir. Fé para quem pensava em desistir. Índigo cristal, luz do sol que brilha de manhã. Índigo cristal, sonho de uma terra limpa e sã. Índigo cristal, esperança de um novo amanhã. Índigo cristal, semente da alegria de viver. Lembrete. Ao terminar sua leitura diária deste livro de partilhas, pare tudo, desligue o celular, encontre um local onde ninguém possa distrair sua atenção e comece a registrar no papel ou no computador todos os sentimentos que surgirem sobre as suas experiências com a leitura até este ponto. Escreva sem pressa de acabar. Se entregue à experiência. Você poderá se surpreender com os conteúdos registrados, guiados pelo teu ser, nesta comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do prazer espiritual. Tente, se permita. Se sentir em seu coração, coloque músicas ao fundo, em volume baixo. No site, possui algumas pastas de músicas, como sugestão, se quiser.